Música. De todas as artes, talvez a mais presente na vida de todo e qualquer ser humano. Afinal, na nossa geração, ela existe desde os primeiros momentos do dia. Acompanha nosso caminho, nosso trabalho. Na dança da vida, o som se une ao cotidiano como algo tão natural quanto a própria luz, mas com uma diferença primordial. Enquanto a luz vem do sol e só é refletida nas coisas, som é algo que podemos fazer e música é algo que podemos criar. O prazer de fazer música ultrapassa os simples fones de ouvido. Toca nossas mãos, nossos pés e sai de dentro de nós pelos limites dos nossos lábios. O prazer de fazer música criou grandes mestres, mulheres e homens que não estavam satisfeitos só com o ato de tocar e cantar e se determinaram a espalhar a luz da arte para todas as pessoas. E é aqui que a história que vamos contar começa. Foi meio por acaso, assim, né? Minha irmã, ela tocava órgão na igreja dela e ela resolveu comprar um órgão, né? Daí eu me interessei e comecei a querer aprender, mas eu queria aprender como funcionava de verdade. Meu ouvido era bom para tirar certinho, mas foi dessa forma que eu me interessei por música. O gosto por aprender leva as pessoas além. Para alguns, transforma-os em músicos de excelência, levando-os a um grau de virtuosismo e a uma técnica apurada o suficiente para chamar a atenção de qualquer um que os ouça. Para outros, esse mesmo gosto leva a não se contentar com um único instrumento, mas descobrir todas as cores, tons, timbres e sentimentos que a paleta mais ampla de instrumentos pode trazer. Aprendi a tocar bateria, órgão eletrônico, foi o que eu me formei primeiro, depois teclado, contrabaixo, violão. Com a teoria dos outros instrumentos, eu fui aplicando nesses instrumentos que eu fui aprendendo, né? Com 18 anos, porque antes eu não tinha condições, né? Daí quando eu comecei a trabalhar e ter meu salário, daí eu tive condições de estudar numa escola. O ensinar foi meio por acaso, porque eu ia aprendendo, né? Daí comecei a tocar em casamentos, né? Daí o pessoal começou a me questionar por que eu não ensinava e por que eu não daria aula, né? Daí eu comecei a dar aula e começou a dar certo, né? E comecei a aprender, comecei a dar aula na minha casa, né? Espalhar o conhecimento musical não é só ensinar a tocar instrumentos. Isso, na verdade, é só a ponta do iceberg. Espalhar a música é saber também que música gera alegria, desperta sentimentos. Música gera amor. Eu conheci ele na escola de música, né? E na época eu fazia o ensino médio e a escola era bem próxima do colégio onde eu estudava. E eu sempre tive muita vontade de aprender algum instrumento, né? Na verdade, meu sonho sempre era o órgão eletrônico. Na época, quando eu era criança, ainda via, eu amava. E depois, então, assim, eu quis aprender o teclado. Aí, como era bem prático para mim, né? Eu saía do trabalho, vinha fazer aula de música e já estava no colégio para aula, né? Então, foi assim que a gente se conheceu, né? Durante as aulas de teclado que eu fazia com ele. Eu conheci ela dando aula para ela, né? Foi passando um tempo, acho que fazia uns 2, 3 anos que eu dava aula para ela, daí eu resolvi pedir ela em namoro, ela aceitou. E daí a gente passou mais 3 anos, casamos, né? E daí constituímos nossa família. E até hoje, graças a Deus, estamos juntos. A música sempre teve um papel importante na minha vida. Sempre gostei, desde criança. Cantei em coral infantil, na igreja, né? Depois me interessei pelo instrumento, que eu acho que equilibra muito, assim, o emocional da gente, né? A gente está meio preocupado, meio ansioso, você pega um instrumento para quem toca, para quem não toca, às vezes só o simples fato de você estar ouvindo uma música já te traz uma sensação de relaxamento, né? Então eu acredito que a música, não só na minha vida, mas na vida de toda a minha família,
sempre teve um lugar de destaque, né? A gente pode dizer que a gente é uma família bem musical. Música gera vida. E nessa história, gerou uma família. A procura estava sendo grande, né, de alunos, e eu trabalhava em firma. Daí, durante esse período que eu estava trabalhando nessa firma, eu resolvi abrir a escola. Abri ela no comércio, com registrado, pagando imposto tudo certinho. E daí, nesse período que eu estava dando aula, que me veio a ideia do nome Luz da Arte. Aí falei, Luz da Arte. Aí liguei os nomes e falei, vai ficar esse nome. Meus alunos têm relatado que depois que eles aprenderam música, eles melhoraram bastante o desenvolvimento em todos os sentidos, na casa deles, né, nos estudos, com a família, né, se divertem mais. Escolas de música existem várias espalhadas por aí, e não dá pra mentir. Todas elas vão te ensinar a tocar algum instrumento. Mas a Luz da Arte não quer tratar a música como negócio, nem o ensino da música como um mero produto. Arte ilumina, música ilumina. E ilumina pela simplicidade de quem ensina, pelo amor de ensinar e pelo amor à própria música. Ilumina pela proximidade de quem ensina no aconchego de um cantinho que lembra a sua própria casa. Ilumina pelas histórias que transforma, pelas vidas que gera, pelos sorrisos que traz. O prazer que a Luz da Arte tem em ensinar música é o prazer de lançar as sementes para mudar a vida de tantas pessoas pelas notas que aprendem a produzir aqui. Se a música é tão presente na nossa vida quanto a luz, então produzir música é como acender um farol no meio da escuridão. E é isso que a Luz da Arte sempre quis. Aprender aqui é deixar a música brilhar.